Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, fazendo mais um vídeo aí para a gente dar seguimento, né? Então, hoje a gente vai falar sobre comunicação. Comunicação. Então, comunicação, o que de fato a gente entende como comunicação? Na realidade, é uma chave, né? Que tu se comunica a todo momento. Todo momento a gente está se comunicando, né? Então, é muito importante a gente saber disso. Porque quando tu entende que todo momento você comunica, tu passa uma imagem para as pessoas. Se tu quer passar a imagem correta, que tu quer realmente passar, tu vai se colocar nessa situação. Agora, se tu não quer passar uma imagem não tão positiva, tu vai se colocar de outra maneira, né? Então, isso é necessário a gente saber, até porque isso esclarece muito sobre os nossos convívios. Muitas vezes a gente espera algo da pessoa pelo jeito que ela está se comunicando, só que muitas vezes não é isso que acontece, e a gente acaba se frustrando de alguma maneira. Então, eu vou fazer aqui a apresentação, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a cultura e sobre a parte da comunicação. Comunicação. Lembrando, conceito da cultura. Cultura da empresa é o propósito, as ações, os valores que conduzem a empresa a seu objetivo. E também, da mesma maneira, né, todos nós, seres humanos. Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia e os hábitos que a gente tem nos levam a algum lugar. Por mais que a gente não queira, muitas vezes, parar para pensar sobre isso, mas todos nós, não existe um ser humano que não se envolva não tem a sua própria cultura. Se ele não parou para refletir sobre isso, ele acaba seguindo a dos outros. Então, os hábitos, as rotinas, o modo de fazer, o comportamento, as atividades, as ações que cada indivíduo executa no seu dia a dia. Essa é a cultura. E a cultura da empresa nada mais é do que esse entendimento, né, no dia a dia, no grupo, o grupo executando. Então, se o grupo é um grupo positivo, automaticamente o grupo vai ter resultados positivos. Se o grupo não está pensando no positivo, vai ser provavelmente negativo, porque quando tu está parado, automaticamente tu está deixando de produzir. Quando tu deixa de produzir, automaticamente tu começa a perder. Então, passando por essa etapa, a gente vai falar sobre a comunicação. O que é comunicação? Aí eu trouxe um conceito, né, de comunicação para que a gente consiga dar uma direção. O que é o conceito de comunicação? É o processo de troca de informações, ideias, sentimentos e significados entre pessoas ou grupos. A comunicação pode ser verbal, falada, né? O não verbal, que daí é expressão ou modo de se vestir, né? Ou escrito, escrevendo alguma coisa. Em todos esses cenários de comunicação, a gente pode usar isso para passar a imagem que a gente de fato quer passar, ou algo que a gente quer fazer com que as pessoas pensem, né? Com que as outras pessoas entendam que a gente é daquela maneira. E falando sobre isso, esse conceito, esses significados, falando sobre a empresa em si, a empresa comunica. Quando? A hora que ela abre, a hora que ela fecha, a fachada, a limpeza, a organização,
o funcionamento, as pessoas, né? O modo que trata as pessoas, o modo que lida com o administrativo, o modo que lida com as pessoas, interno e externo, o modo que lida com o fornecedor. Então, todos esses detalhes, a gente está se comunicando de alguma forma. Quando a gente chega no local e aquele local não está limpo, automaticamente está comunicando alguma coisa, né? Que aquele local não prioriza a higiene. Por exemplo, se tu chega num local e num lugar onde tem atendimento não é bem atendido, ou tu é bem atendido por uma ou por outra pessoa e pela maioria tu é mal atendido, tá comunicando que tu não tem padrão de atendimento. Então, por exemplo, agora numa questão pessoal, tu vai se comunicar com alguém, tu fala com a pessoa, tu vai falar de vários tons, né? Tu vai falar de várias maneiras, de vários assuntos, e dependendo do tom e dependendo do assunto, tu tá levando para algum objetivo, né? Essa comunicação. Então, é um significado, é uma ideia. Então, a gente tem que estar com isso bem dividido. É necessário a gente ter esse conhecimento, porque muitas vezes a gente quer até comunicar uma coisa, a gente quer que a pessoa entenda, mas a gente não sabe se comunicar ao ponto de que aquela pessoa entenda o que a gente está falando, ou o que a gente está escrevendo, ou o que a gente está fazendo como gestos. E essa comunicação tem que ser assertiva dentro do lugar onde existem mais de uma pessoa. Porque se ela não for objetiva e transparente ao ponto daquela pessoa realmente entender, ela vai passar uma outra coisa. É a mesma coisa que tu pede, por exemplo, vai lá e busca para mim, fulano, um lápis de cor. Daí a pessoa vai lá e busca o lápis marrom. E aí, mas não era o marrom, rapaz, criatura, era o roxo. Liga com a pessoa por quando, mas ela não falou, ela não se comunicou da maneira certa. Ela deveria ter falado, fulano, faz favor, pode ir lá buscar um lápis de cor roxo para mim. Eu. E se a pessoa quer ser mais assertiva, só verifique se ele está apontado antes. Se caso ele não tiver apontado, vê se e tu traz o apontador junto, entende? Objetivo, claro e direto, porque senão a gente cria um vácuo, um problema onde não se tem, por conta de não saber se comunicar, por algum receio, por alguma crença que tenha, por algum problema que possa impedir da pessoa fazer isso. Tá? Só dei um exemplo para vocês entenderem o que é o conceito da comunicação, né? Processo de troca de informações, onde um troca com o outro, ideias, pensamentos que a pessoa tem, está se comunicando, sentimento, o sentimento de está falando, né, sobre um sentimento, está expressando de alguma maneira, um significado, algo que significa aquilo. Então é como se fosse um gesto, por exemplo, faz um certinho, é um significado, o significado está certo, tudo ok, né? Entre pessoas e grupos. E a comunicação pode ser, né, verbal, é falado, não verbal, geralmente é com o corpo, né, e a escrita. Então, baseado nesse conceito, eu dividi essa comunicação para a gente, não é todas as formas de comunicações, mas eu trouxe as principais que a gente utiliza no nosso dia a dia, daqui da empresa, e não só da empresa, mas no nosso dia a dia como colega de trabalho, como ser humano também, para que a gente consiga estar mais claro isso para todos nós. E aí eu vou falar um pouco sobre cada uma, para que eu consiga passar, né, uma reflexão sobre essa comunicação, que muitas vezes a gente deixa a desejar. Comunicação. Quando nos comunicamos? Quando a gente fala, quando a gente se veste, nas nossas atitudes, no nosso corpo
e quando escrevemos. Esses são os pontos que eu trouxe para que a gente fale sobre ela. Quando a gente fala, o tom que a gente fala, a, a velocidade que a gente fala, a forma que a gente conduz, fala se é mais longa ou mais curta, né? Quando tu fala, ô fulano, automaticamente tu já impõe alguma coisa, já te comunica diferente, né? Geralmente tem aquela coisa, né? Quando a gente é criança, o pai e a mãe, quando chama pelo nome, a criança já, o que eu fiz, né? E aí muitas vezes acaba tendo até problemas por conta disso. Depois de ficar velho, não, eu digo, né? Crescer, fica com medo quando chama pelo nome, né? Então, vai lá, vem bomba. Então, existem várias maneiras de se falar, aonde o jeito que tu fala, aonde tu fala, o local, para quem, a reação que tu tem, tudo essa comunicação, ela tem que ser muito assertiva. Quando tu quer falar algo que é só para aquela pessoa ouvir, chama aquela pessoa num canto, ou fala baixinho. Se tu quer falar algo para alguém que seja pessoal, ou algo que seja um elogio, algo, fala para os outros, fala na frente, onde, muito obrigado pela tua destreza, muito obrigado por fazer um bom atendimento, muito obrigado pela gentileza que tu me fez. As pessoas gostam de se sentir elogiadas. Então, é uma comunicação na fala que tu pode ser assertivo ao ponto de se comunicar não só com aquela pessoa, mas com outras pessoas e, né, fazer aquele momento se tornar maior ainda do que ele já é. E agora, se vestir. Imagina só, tu vai num encontro onde, um casamento, onde já está escrito lá social, um traje social. Tu vai de bermuda, ou vai vamos dizer, uma mulher daquelas calças, né, as legs. Não é uma comunicação legal. Tu tá se comunicando, que tu não tá nem aí. Tu não prestou atenção no convite, que tu recebeu um convite, que era que era a vestimenta social. Então, tu tá comunicando. De que maneira? Que, primeiro, tu não presta atenção no convite, ou tu tá fazendo aquilo por mera ignorância, por ler e não entender o que é, e não ter o questionamento, não se perguntar, ou tu está desafiando todo mundo, ou toda a organização do casamento, ou não está nem aí para esse evento. Então, tu passou uma comunicação. A gente tem que entender que a vestimenta, ela comunica. Outro exemplo, uma pessoa que se veste com cores mais fortes, né? Ela automaticamente ela quer de alguma forma. Tu vê muito pessoas que usam aqueles rosa, aquelas verde-limão, umas coisas assim que não tem como tu não olhar. Porque é como se fosse o olho, ele puxa assim, ó. Aquilo chama atenção por conta é tão diferente, né? Então, automaticamente a pessoa quer chamar uma atenção. Ou você veste com roupa mais justa, uma roupa mais que mostra um pouco mais, automaticamente tu está se comunicando com a vestimenta. Ó, eu quero que me olhem para cá, entende? Então, essa é uma comunicação de se vestir. E também o outro lado, por exemplo, você veste algo mais social, uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, um sapato, né? Um homem. Uma mulher bota uma calça jeans, uma camiseta mais não justa,
justa ao ponto de estar exprimida, mas justinha. Está se comunicando com uma pessoa tranquila, né? Quer passar despercebida por onde ela estiver, entende? Não quer chamar atenção. E aquela pessoa que se veste mais formal, tá com um terno, a mulher tá com aqueles terninhos, aquelas coisas. Aqui, essa pessoa é uma pessoa mais que ela tem que vender algo. Ela precisa vender a própria vestimenta que ela tá. Ela precisa se aparentar mais evoluída, não digo evoluída, mas uma pessoa mais sofisticada para vender algo. Isso a gente vê muito, principalmente corretor de imóvel, né? Geralmente, às vezes, o pessoal não tem nem... Não tem nem onde cair morto, mas se veste que nem uns... Deus o livre. Terninho, é isso, é aquilo. Por quê? Porque é a forma de trabalho deles. Eles têm que se vestir daquela maneira. É a mesma coisa, por exemplo, tu vem para fazer o atendimento ou para estar na produção, tu vem na produção, tu não vai vir de terno, né? Ou vestindo uma roupa do time, calção. Não, tem uma roupa apropriada para isso. A mesma coisa o atendimento. Tem um uniforme onde a gente se comunica de alguma maneira para o cliente, né? Da forma que a empresa se apresenta. Então, é vestimento. E agora, sobre atitude. Atitude no atendimento, atitude na forma de chegar no cliente, atitude entre colegas, atitude de como resolver problemas que surjam, isso internamente. E agora, uma forma mais, cada um, né, de forma individual, atitude de como se relacionar com o seu marido, atitude de resolver os seus problemas pessoais. Essas atitudes, você comunica. Quando, por exemplo, tu tem um filho, né? E tu acaba, o teu filho, ele tem os problemas dele, tem todas as situações e acaba sempre impedindo da pessoa, por exemplo, daqui a pouco até se responsabilizar com uma escala de trabalho, se responsabilizar com horários, por conta que a pessoa tem aquele filho e ela prioriza ele. E não consegue se organizar ao ponto de disponibilizar o tempo para o filho e disponibilizar o tempo para o seu trabalho. Então, a pessoa está comunicando. De que forma? Que ela é uma pessoa desorganizada. Ela se propôs a ter o filho, teve o filho, mas ela não consegue se organizar. Ao ponto do filho se organizar e respeitar o horário de trabalho que a pessoa tem. Então, uma atitude comunica. Por exemplo, uma atitude de quebrou alguma coisa dentro da empresa ou em qualquer outro lugar, quebrou algo. Vamos botar até o filho na história. Quando é algo pessoal, vai na casa de uma vizinha, alguma coisa, o filho quebra. E vê ali e deixa quieto. Ou quebra alguma coisa dentro da empresa e embola ali, bota no lixo e deixa quieto. O que tu está comunicando? Que tu não é uma pessoa honesta, que tu não é uma pessoa confiável ao ponto de ser responsabilizar pelos teus atos ou pelos atos do teu filho que está na tua tutela. Então, essa comunicação dessa atitude, a gente vê que a gente tem que ficar atento, porque a qualquer momento a gente pode se surpreender. E numa situação que acontece, o que a gente deve fazer nessa situação? Comunicar, falar, olha, estava fazendo tal situação aqui, acabei me descuidando, quebrou tal prato, quebrou tal item. Se for o caso, eu me responsabilizo, arco com esse custo. Vamos dizer que é algo caro. Mas se eu puder fazer algum outro trabalho extra, alguma coisa para mim pagar esse custo, que não saia do meu salário, porque já tá as coisas tudo contadas, ou não, eu
tenho condições e tenho uma reserva e quero arcar com esse custo. Uma situação lá com o filho, dando exemplo da forma pessoal. Não, olha, fulano, minha vizinha lá, pode ver quanto que custou esse brinquedo aí que a gente vai comprar um outro para ele, para criança, né? Porque o fulano estava brincando e acabou quebrando sem querer, entende? Isso é uma atitude de uma pessoa que se responsabiliza e não fica pensando só no material, porque o material é aqui para a gente usufruir, mas usufruir com respeito, com competência e com atitude correta. Não é para simplesmente achar que os brinquedos dos outros não valem nada, que os materiais da empresa caem do céu, levar as coisas a sério e se responsabilizar. E a pessoa que faz algo errado dentro da empresa, automaticamente ela faz dentro da própria casa. E quando tu faz dentro da própria casa, tu está ensinando teu filho. E se tu está ensinando teu filho, tu está plantando uma semente errada, que depois a conta vem, de alguma maneira. Não é só para ele, é para ti também. Porque a gente, como pai e mãe, a gente tem a responsabilidade de fazer com que a semente seja frutífera, que ela não seja uma erva daninha. Então, são dois exemplos aí que é bom a gente ver sobre atitude. E uma atitude também que é bom isso é de uma situação específica, né? Agora eu vou falar sobre que já aconteceu várias vezes aqui, e se essa atitude fosse uma atitude bem feita, muitos problemas não teria. Por exemplo, a pessoa vem de casa dela, tem os problemas dela, e ela traz para dentro da empresa e começa a falar sobre esses problemas. Fala do vizinho, fala do marido, fala do filho, fala de todo mundo. E acaba trazendo essa energia. E as pessoas que estão aqui dentro também acabam fazendo a mesma coisa. E aí se torna um núcleo onde todo mundo fala de todo mundo. Vira uma fofoca generalizada. Aí, que atitude uma pessoa que recebeu isso no primeiro momento deveria ter feito? Não, a gente está aqui para trabalhar. A gente está aqui para fazer o que a gente está comprometido, que é produção, que é atendimento, que é gestão. Não está aqui para falar dos nossos problemas pessoais. Não estou aqui para estar discutindo relações dos outros, minha relação com os outros aqui dentro com vocês. Entende? Se eu quiser, eu vou falar lá fora, na hora do nosso intervalo ou em outro lugar. E espero que vocês façam o mesmo. Entendeu? No primeiro momento que acontece isso. Só que as pessoas deixam. E isso é uma atitude onde cria-se um ambiente ruim para si e para a própria empresa. Então, se tivesse uma atitude inicial, que nem eu expliquei, essa comunicação seria uma comunicação positiva, não uma comunicação destrutiva, onde está destruindo o ambiente, e não só isso, perdendo tempo falando de coisas que não fazem sentido. Então, esses são exemplos de comunicação de atitudes. E agora a comunicação do corpo. Da mesma forma que o vestir, a gente se comunica com o nosso corpo. De que forma? Por exemplo, uma pessoa que é toda alinhadinha, se veste, não vamos dizer se veste, mas ela tem o corpo em dia ali, não tem nada tem algum pouquinho a mais de sobrepeso, vamos dizer, mas nada que, que solte além do normal, além do, né, consegue passar uma boa impressão passa uma boa impressão referente à sua apresentação, tá sempre, busca estar sempre limpo, sempre, o que ela está comunicando? Que é uma pessoa equilibrada, que é uma pessoa que cuida da sua higiene, que se alimenta bem, e ela vai estar aonde? Aonde isso acontece. Agora, tu passa por uma pessoa que está com fedor de asa, com cheiro de cigarro, com cheiro de chulé, obesa, gorda. O que a pessoa está comunicando? Ela não cuida da higiene pessoal, ela não está nem um pouco preocupada com a sua saúde, e
O que ela come, ela não tá nem aí. Ela está é só querendo comer, entende? Ela não cuida do corpo. E o que é consequência disso? Saúde, problemas de saúde. Não só de saúde, ela vai ter problemas de saúde, mas também vai ter uma falta de convívios por conta do próprio hábito ruim dela, a não ser que ela vai se envolver com essas pessoas que fazem isso e nem sentem o que estão fazendo com elas mesmas. Então, tu se comunica também com o seu corpo, porque automaticamente a gente sempre vai buscar se conectar e se alinhar com pessoas que são parecidas com a gente. Porque senão vem aquela história, o santo não bateu. Não é que o santo não bateu, é que a forma que a pessoa, a frequência que a pessoa está é diferente da outra. Então elas se chocam. Você já deve ter feito aquele imã, né? E tu bota o imã quando nos mesmos polos, o que eles fazem? Eles fazem assim, ó, às vezes se juntar, eles se afastam, né? É a mesma coisa como se fosse. Agora tu faz o contrário, ele gruda um no outro, né? Então, o que isso é? Atração. Quando é polos iguais, atraem. Quando é polos diferentes, eles se separam. E é isso que a gente acaba fazendo. Daí o meu santo não bateu. Não é que não bateu, é que aquela pessoa não tá em outra frequência. Aquela pessoa está vivendo outro momento da vida dela que não cola com o teu. É só isso. Não é a pessoa é ruim ou tu é ruim. Cada um vive um momento da sua vida. E está numa frequência que automaticamente a gente é frequência, porque a gente emite energia. Todo mundo aqui já troca roupa, né? Não é só no sábado. Quando tu troca roupa, geralmente aquelas, dependendo da roupa, principalmente de lã, tem umas que dá um estralinho, né? Ou a lã se arrepia. Por que vocês acreditam disso? Que acontece isso? Energia estática, positivo e negativo, aonde mostra que o nosso corpo tem energia. E se ele não tivesse energia, nosso coração não bateria. Por quê? O nosso coração, ele recebe também essa energia. Então, a gente tem frequência, aonde uma pessoa que faz exercício físico diariamente, a frequência do coração, a frequência do corpo dela é mais elevada. Uma pessoa que não faz nenhum exercício físico a vida inteira, a frequência dela é baixa. Por quê? O que ela fez com o corpo dela? Ela diminuiu a frequência. Então, qualquer coisa que ela vai fazer alguma coisa que canse, dá sono. Ela vai pensar em alguma coisa, dá sono. Por quê? Porque a frequência da pessoa é baixa. E se ela vai caminhar, só o pensar em caminhar já dá sono. Entende? Então, o que é isso? A frequência da pessoa é baixa, ao ponto de que ela não consiga superar os seus desafios. E imagina só, uma pessoa com uma frequência baixa, e tudo dá sono, e uma pessoa com frequência alta, que dá toda vontade de resolver. Quando elas se encostarem, o que vai acontecer? Pum! O santo não bate nunca, porque uma vai querer empurrar a outra, uma vai querer fazer com a que tem frequência baixa, vamos descansar, vamos descansar, vamos dormir. Aquela pessoa que tem frequência alta, te levanta, acorda, tá na hora, vamos, entende? Os corpos não tem como, a gente tem energia, e essa frequência acaba acontecendo isso, fazendo com que a gente se choque de alguma maneira. E isso é nítido dentro do casamento. O casamento é uma equalização de frequências. Se todos nós, seres humanos, tivessem inteligência de entender e buscar esse conhecimento primeiro, muitos casamentos durariam, não teriam separações, porque geralmente as pessoas elas não entendem a sua frequência, elas não entendem onde elas querem ir e já buscam um relacionamento. E daí muitas vezes elas estão numa frequência alta ou uma frequência baixa e se relacionam com alguém contrário do dela. E aí automaticamente começa a ter conflito. E um quer controlar o outro, mandar no outro e acaba. E quando acontece isso,
né? Um tem frequência baixa, outro alta. O que o casamento, o que a gente tem que fazer? Buscar entender e equalizar. Se um está com a alta e o outro está com a baixa, equaliza. Cria um meio termo e se ajusta. Ou um sobe, ou o outro baixa, né? Para as coisas funcionar, a coisa equalizar. Esse é o ideal de um relacionamento, né? Do corpo. Então, a comunicação entre do corpo é essa. A gente está sempre se comunicando. Como a gente se expressa, como a gente para, como a gente se coça, como a gente, o gesto que a gente faz com o rosto, né? Ó, ó, tá se comunicando, entendeu? Dá um sorriso, tá se comunicando. Então, tem que estar sempre assertivo. Se eu tô na minha casa, eu vou comunicar do jeito que, né, eu se quiser. Agora, se eu estou no meu trabalho, eu tenho que, se eu sou atendente, por exemplo, eu sou caixa, eu trabalho com público, eu tenho que me comunicar, o meu corpo tem que se comunicar da melhor forma possível, que é qual? Sorriso, não tem outro. Quem está na produção, qual é a comunicação? É proatividade. É estar sempre disposto a fazer algo que for necessário. Essa comunicação tem que ser. Imagina se a pessoa fizer o contrário, só vai ter conflito e não vai dar certo. Então, esses são os exemplos de comunicação do nosso corpo. E o que a gente mais faz, né? São os dois polos aí que eu coloquei, né? Que é quando a gente fala e quando a gente escreve. Agora, ultimamente, a gente está com a tecnologia, então a gente até escreve menos, né? A gente mais manda áudio, manda vídeo e fala menos, e escreve menos. Mas a escrita é uma comunicação, e ela é uma comunicação, uma das primeiras, né? E também que vai sempre acontecer, porque muitas vezes tu falar, ele tem uma conotação, uma recepção diferente. No momento que tu escreve, tu passa de fato o que tu tá sentindo, porque daí tu vai escrever em palavras a tua linguagem, e isso passa uma forma transparente do que tu tá sentindo quando tu escreve, e aquilo perdura, porque hoje a gente tem a tecnologia que nos auxilia com áudio e tudo mais, mas se tu não grava a tua fala, ela fica. Agora, se tu escrever o que tu tá falando, as tuas atitudes, as tuas expressões, tu escrever isso, colocar no papel, isso dura, perdura por muitos anos. Essa comunicação é o que fez com que a gente entendesse a criação, porque os historiadores conseguiram, né, de alguma forma, buscar essas informações nas escritas e traduzir para praticamente todas as línguas, né, e aí foi construído a Bíblia. E aí, dentro da Bíblia, a gente vê várias formas, né, de comunicação. E poesia, uma conversa, um diálogo, uma expressão, um entendimento sobre algo que foi vivido. Então, a escrita é uma das primeiras comunicações que elas perduram, né? Elas têm que passar de geração em geração. Porque quando tu fala, por exemplo, eu estou falando aqui, há pouco tempo atrás, não existia vídeos, né? A gente não se comunicava por escrita ou pela fala. E automaticamente a fala chegava a um ponto, se tu não gravasse, ela se perdia. Tu tinha que, para que a tua fala fosse passada para outros, ela tinha que ser escrita. Então, hoje a escrita sempre foi e vai continuar sendo. Agora ela está tendo outros formas da comunicação, né?
ela durar mais. Que daí o desenvolvimento da própria tecnologia. Que hoje a gente vê muito sobre os vídeos, né? As pessoas fazem bastante vídeos e automaticamente é como se fosse uma escrita, que aquilo vai perdurar por muitos anos. Agora, a não ser que a gente perca toda a comunicação, né? Mas a questão do vídeo aqui, só para falar que existe essa comunicação escrita, é uma comunicação a longo prazo, porque quando tu escreve, tu passa de geração em geração a tua ideia, aquilo que tu quis, aquela mensagem que tu quis colocar, e é também muito importante por conta de arquivos, de escrita da forma correta, para que tu passe o que de fato tu está buscando entregar, tá? Então, a escrita também é uma forma de comunicação. E baseado nessa comunicação, dentro da nossa cultura, a gente colocou, né, um ponto que está ligado entre a linguagem e a comunicação, mas especificamente eu vou ler aqui a da comunicação, que aqui resume como a gente quer se comunicar aqui dentro, como a gente deve se comunicar aqui dentro da Filipão, tá? Então eu vou ler aqui para todos ouvirem. Tanto a comunicação interna quanto a externa devem ser pautadas na correta aplicação da língua portuguesa, sem utilização de termos ou gírias que sejam claramente desconhecidas ao âmbito da organização como um todo, buscando ser objetivo, claro e não repetitivo. O que é isso? Muitas vezes a gente fica falando bobagens, coisinhas, apelidos, isso não é o objetivo. A gente está aqui para respeitar, ser ouvido e se comunicar de uma maneira assertiva e não repetitivo. Porque quando tu bota apelido, tu bota acaba uma pessoa que chega nova, ela vai ter que entender aquilo. Então não faz sentido. Então todo mundo aqui tem seu nome, e é assim que a gente se comunica aqui dentro. Seguindo. Também deve-se prezar pela correta grafia em comunicação digital, documentos e e-mails, WhatsApp e demais canais de utilização da comunicação escrita, bem como utilização obrigatória de pontuação, visando a clareza e perfeito entendimento das partes envolvidas. O que é isso? Essa comunicação não é só na fala, né? Quando a gente vai botar uma mensagem onde todo mundo vai ver, hoje a gente tem WhatsApp, é documento na gestão, e-mails, a gente deve prezar pela boa escrita. Hoje em dia, a tecnologia nos possibilita a gente ter corretores, onde tu está escrevendo errado, automaticamente o computador, né, a máquina já te dá uma sugestão de como escrever o contexto certo. Então, o pessoal do administrativo, principalmente, ou quem lida com o WhatsApp, não existe justificativa para errar. É só por falta de atenção mesmo, de vontade de fazer as coisas da maneira correta. Então, isso é importante para a gente passar uma transparência para externo, para o pessoal externo. Passar que a gente está se importando com o que a gente está se comunicando, né? E saber, sempre ter a clareza, a comunicação de perguntar se a pessoa entendeu. Porque muitas vezes a gente fala, mas só a gente entende. E a gente não sabe, e a pessoa que falou lá, que falou, ela nem entendeu. E como isso já é um hábito normal, tá bom, deixa assim. Não, pergunta, tu entendeu? E daqui a pouco, se tá com tempo, pergunta assim, então tu me explica. Só para mim ver se realmente eu fui bem claro no que eu passei. Entende? Passar essa clareza para as pessoas, tirar essa dúvida. Que pode ser que a nossa comunicação esteja errada. Por isso que os resultados não vêm, de alguma certa maneira. Tá? Além disso, é obrigação do colaborador buscar sempre o melhor canal para a transmissão de informações, sendo essa decisão tomada em comum acordo com o seu superior imediato.
ou em canal previamente estabelecido por ordem interna superior. O que é isso? Se alguém quer fazer um comunicado, um pedido, uma solicitação, isso tudo tem a ver com a comunicação. A gente tem que estar bem claro entre todos. Hoje, como que a gente se comunica aqui dentro da padaria? A gente tem o WhatsApp, a gente está implantando agora uma rede interna, né, uma intranet, onde ali já está sendo divulgado todos os cronogramas, as agendas, os avisos, e a empresa comunicando assim. Dentro do grupo do WhatsApp tem todos os manuais, nas descrições ali de cada grupo, tem aonde os checklists que precisam, né? Tem os manuais que a gente também está atualizando para a marca nova, e tudo que é necessário para esclarecer a sua função. Então, existe. Agora, essa comunicação a empresa está fazendo. E as pessoas que estão envolvidas delas, elas estão buscando essa informação, elas estão se questionando ao ponto de entender qual é a sua linguagem de comunicação, estão buscando entender qual é o papel, seu papel dentro da empresa. Então, por mais que a gente esteja fazendo esse movimento, onde a gente desconstrói o passado para construir o futuro, hoje, no presente, todos precisam estar envolvidos. Não adianta só a empresa se comunicar se as pessoas não estão se comunicando. Se a pessoa não está se comunicando com a empresa. Se elas não estão entendendo algo, elas têm que falar, têm que expor isso. Aí a gente tem os grupos do WhatsApp, onde a pessoa pergunta. Se não quer perguntar para o colega ou questionar algo, conversar entre vocês, questiona no grupo, que de alguma forma a gente vai esclarecer, tá? E essa comunicação tem que ser, não pode ter vácuo. O que é isso, esse vácuo? Esse espaço vazio, onde a empresa fala, o colaborador não entende e fica esse espaço aqui entre, como se a gente estivesse falando, a empresa falando, mas as pessoas não estão ouvindo. Não, a empresa falou, a pessoa tem que entender ou não entender. Quando ela não entender, ela pergunta, questiona o porquê. Por que disso? Tá, mas então é assim? Então é assado? Ah, tá, entendi. O que eu entendi? Ah, eu entendi que é assim, 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 assado. É isso mesmo? Não, é isso. Principalmente coisa que tem que ser referente a algo pessoal. Porque é teu, tu não pode ter dúvida de nada dos processos que tu está envolvido. A tua função tu tem que saber. Tem que saber por que tu está aqui. Se tu não sabe por que tu está aqui, não faz sentido tu estar aqui. Então, por isso que quando eu falo muitas vezes, né, sobre a criação, né, sobre Deus, eu falo sobre identidade. E é a mesma coisa como se fosse. Como que tu vai estar trabalhando de padeiro, sei lá, de atendente, de caixa, se tu não sabe qual é a tua identidade, qual é a tua função? E isso está tudo ali explicitado nos grupos do WhatsApp, na descrição tem os manuais. Agora a gente está indo para um próximo passo, onde a gente vai ter isso tudo dentro de uma intranet e físico também, de uma maneira mais sucinta. Mas todos vão ter isso também, tá? Mas esse questionamento, essas dúvidas, não precisa esperar eu ou qualquer outra pessoa perguntar. Tem que questionar, tem que estar passando, buscando esse conhecimento da empresa, tá? Então, isso é muito importante. Todos nós aqui fazerem isso, não só a empresa, mas sim todos os envolvidos. Então, acredito que espero que tenham entendido essa mensagem que eu quis deixar para vocês. Espero que tenham tirado algo de bom. Agradeço pelo tempo de vocês nesse momento e, e que essa mensagem ela sirva para alguma coisa, né? Para
para que a gente consiga refletir sobre tudo que a gente está vivendo aqui dentro da empresa, e não só dentro da empresa, porque quando a gente evolui, indiferente de onde a gente evoluir, qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer âmbito, é muito importante, porque a gente é um ser humano, é onde a gente vive, a gente muitas vezes tem aquela índole, né, de viver sozinho, mas não existe, um precisa do outro, e quando esse todo, esse grupo se envolve, as coisas se tornam melhores. Então, é para isso que a gente está construindo essa cultura, para isso que a gente está construindo essa organização, dessa, como se fosse uma comunidade. Comunidade Felipão. É como se fosse. Esse é o intuito, onde aqui a gente se melhora, aqui é onde a gente cria coisas boas, a gente divide, a gente faz as coisas acontecer e serem resolvidas aqui, tá? Então, obrigado e que Deus abençoe todos nós e um beijo no coração. Abraço. Tchau, tchau.